Olá, é informação, é conhecimento, é educação. Programa Eureka com vocês e para vocês. Hoje convidamos o professor Marlos Geronasso, que vai fazer um comentário para nós sobre o novíssimo ensino médio. Olá, professor Marlos, tudo bem? Tudo bem, professora Regina, aqui tranquilo? Agradecemos desde já a sua participação aqui para nós comentarmos um pouco mais sobre a nova reforma do ensino médio que está sendo colocada como novíssimo ensino médio. Então, o programa Eureka falando sobre isso já há algum tempo. Nós tivemos a oportunidade de discorrer detalhadamente sobre o projeto de lei 5230 de 2023. Há programas que estão ali no YouTube, no canal do Instituto Educacional Eureka, para quem quiser acompanhar. E muito que nós colocamos lá atrás, agora tornou-se realidade. Então, tornou-se realidade no texto da senadora professora Dorinha. Certo, que esse novo projeto será votado ainda... No Senado. No Senado, em julho, e a relatora... Não, agora em junho. Em junho, perdão. E no finalzinho, então, de junho. Isso. E no qual a relatora é a professora senadora Dorinha. Então, só para esclarecer o nosso telespectador, quem nos acompanha, a nossa telespectadora, o ensino médio surgiu, por assim dizer, de forma muito simplista, neste século. Antes disso, havia o segundo grau. Ainda há pessoas dizendo, usando a nomenclatura segundo grau, ela se refere ao passado. Se for usada no passado, não há problema nenhum. Agora, quando pouco mais no passado, poderíamos até dizer colegial. Anos 90, por assim dizer, né? Sim. Depois ainda surgiu no meio termo, na passagem do segundo grau para o ensino médio, surgiu um momento de educação geral. Algumas pessoas têm seus diplomas, exatamente a conclusão da educação geral, que na verdade corresponde às 3 séries do ensino médio. Então, neste século, é de bom tom que quem está nos assistindo acompanhe esse raciocínio e entenda que falar segundo grau com o que existe agora é um erro, é um equívoco. Nós temos o ensino médio. Esse ensino médio sempre trouxe uma composição de 2.400 horas dentro dos 200 dias, o que de maneira simplista, novamente, traduzindo, significam 5 aulas por dia de segunda a sexta. Então, se eu tenho 5 aulas de segunda a sexta, 25 aulas por semana, eu vou chegar ao final dos 8 meses letivos, por assim dizer, com 200 aulas, com 200 dias letivos e com 2.400 horas. Beleza, tudo isso está certinho. Surgiu ali em 2016 uma medida provisória, professora Regina, de número 746, que deu origem ao novo ensino médio. Essa medida provisória foi encaminhada pelo então ministro Mendonça Filho, hoje deputado federal, e o senhor Mendonça, ministro, encaminhou essa medida provisória com a chancela do presidente Michel Temer. Essa medida provisória foi entregue e os deputados fizeram análise, colocaram mais de 500 emendas entre Câmara e Senado e transformaram em lei, a Lei 13.415, que é a lei que rege o novo ensino médio. Então, a Lei 13.415, nós também já mostramos aqui, é a regente desse novo ensino médio. A implantação foi longa. O Ministério da Educação deu, na verdade, muitos anos para a implantação, e a implantação aconteceu, então, sob a batuta de alguns ministros do governo Bolsonaro. E esses ministros, infelizmente, isso não é uma palavra minha, é uma palavra que foi tratada agora no Senado, nesse momento, deu conta de que nos 4 anos em que os ministros estiveram presentes, da administração Bolsonaro, não houve relevância alguma no ensino médio. Houve simplesmente o ignorar e deixar que cada um legislasse da sua forma. E aí surgiram as coisas mais estapafúrdias. Sim, sim. Quando se diz, por exemplo, que alguns profissionais de química, biologia, física, história foram obrigados a lecionar disciplinas estranhas, o professor de química foi citado no Senado Federal, na audiência pública, está disponível, audiência pública na Comissão de Educação e Cultura. O professor de química, ele foi convidado a dar aulas de culinária. Porque ele tinha um conhecimento, ele gostava da culinária, então, para preencher as aulas, ele foi dar aula de culinária. É ótimo se fosse uma outra situação, mas não é a formação dele, ele é um bacharel em química. E os alunos deram conta de que é um excelente profissional, licenciado em química, bacharel e licenciado. Por outro lado, também havia aqueles profissionais da educação que têm a sua formação em determinada área do conhecimento e não tinham o menor conhecimento em outras situações, inclusive
a história que foi repercutida no país inteiro sobre produzir brigadeiros. Mas essa é uma verdade, foi constatada no Senado Federal e na Câmara. Então não somos nós que estamos dizendo isso, é uma constatação. Então, quem acredita que é uma narrativa, usa-se esse termo erradamente hoje, pessoas que não conhecem o que sejam os elementos da narrativa, mas usam, tudo bem. Esperamos que um dia se evolua e eles compreendam que os elementos da narrativa são outros, né? Mas, seja lá como for, o que acontece? Erros inúmeros. E isso redundou numa revolta contínua de estudantes, que hoje nós estamos na primeira turma a se formar no novo ensino médio. Então essas crianças ingressaram em 2022. Primeiro ano do novo ensino médio. Em 2023, nós sabemos, tivemos 2 momentos de ensino médio no Brasil. O ensino médio do início do século, vigente, das 2.400 horas, e o novo ensino médio que trazia 3.000 horas. Então, puxa, mas que bom! Aumentaram, então foram 600 horas a mais. Pois é, 600 horas a mais, obrigando os estudantes então a ter 6 aulas todos os dias, de segunda a sexta-feira. Parece bom. O problema é que no desenho estabelecido, das 3.000 horas, 1.800 horas ficaram com a formação geral básica. Então a formação geral básica, de 2.400, ficou para 1.800. Perdeu 600 horas. Perdeu 600 horas. E isso não foi reposto. Porque as outras 1.200 horas seriam completadas pelos chamados itinerários formativos. Sim. Os 5 itinerários, itinerário de ciências humanas, itinerário de ciências da natureza, itinerário de matemática, itinerário de linguagens e itinerário da formação técnica profissional FTP. Esses 5 itinerários dariam conta dessas 1.200 horas, mas aí é que está. Poder-se-ia fazer o que quisesse. E por isso surgiram essas confusões, porque o Ministério não esteve acompanhando. Ficou bem claro, inclusive na audiência na Câmara, nas audiências na Câmara dos Deputados Federal, Câmara Federal e no Senado, que houve uma negligência. Nesses 4 anos, de 2019 a 2022, uma negligência completa em relação ao novo ensino médio. E por isso a confusão se estabeleceu. Inclusive o fato de que algumas escolas não tinham infraestrutura suficiente para a aplicação dos 5 itinerários. Não tinha, professora Regina. Não, as escolas não tinham. Inclusive algumas, ainda hoje, ilegalmente, permanecem adotando apenas um itinerário, quando a lei obriga 2, minimamente. Aí o que algumas fizeram? Confundiram os 2 itinerários e colocaram disciplinas aleatórias. Então tudo isso fez com que existisse uma grita do corpo discente e do corpo docente, estudantes e professores, por mudanças. E o governo Lula, sob a batuta do ministro Camilo Santana, traz um projeto de lei 5230 de 2023 e entrega esse projeto em outubro de 2023 na Câmara. Projeto que nós aqui dissemos completamente equivocado. Então, quer dizer, os erros sucessivos foram bem claros. Dá para dizer com clareza que o senhor Mendonça Filho, ministro da Educação do governo Temer, errou ao trazer naquele formato o novo ensino médio. O governo Bolsonaro e os seus 4 ministros da Educação foram omissos em relação ao novo ensino médio, omissos. E aqui fica o registro, não é falar contra, é constatar uma verdade. Aqueles senhores simplesmente ignoraram a educação básica brasileira no ensino médio. Aliás, Marlos, basta que, se alguém ainda tenha dúvidas sobre essa situação que você está comentando agora, poderiam fazer pesquisas. Sim, pesquisas nos próprios documentos do Ministério da Educação. O achismo, professora Regina, sempre existe. O achismo, aquela história, não, porque está falando contra. Não é isso. A nossa defesa nesse projeto social, uma defesa, sempre foi, o Instituto Eureka, um defensor dos estudantes. Por isso nós estamos colocando, inclusive, o erro da legislação atual. Então nós estamos colocando novamente também o governo Lula e o ministro Camilo Santana no equívoco da apresentação de um projeto de lei que resgata as 2.400 horas. Então alguém vai dizer, puxa, mas isso é bom, foi resgatar. Só que deixa 600 horas vagas. Sim. No vácuo. E o quadro que nós vamos mostrar comprova parte disso. Então, eu entendi que o senhor ministro, Camilo Santana, teve essa disposição, não, vamos mudar e vamos mexer. Sim, só que ele poderia ter atendido aquela máxima que muitos queriam mesmo, revoga o novo ensino médio e traz imediatamente um outro desenho. Mas aí o que acontece? Ele ficou tramitando em outubro, novembro, passou o Natal na Câmara, janeiro, fevereiro, março. Em março
depois de muitas discussões, 81 emendas, 79 lidas e vistas, 2 deixadas de lado, este projeto mexido foi aprovado na Câmara e submetido ao Senado, isso em março deste ano. O que acontece de forma clara? A língua espanhola, a língua estrangeira moderna espanhol, sempre esteve presente no ensino médio antigo. No novo ensino médio ela é abolida, mas ela permanece, por exemplo, no Exame Nacional. O projeto 5230, o projeto de lei 5230, resgata o espanhol, que foi retirado novamente pela Câmara Federal. Então veja que jogo de ping-pong. E agora nós veremos os quadros daqui a instantes, a língua espanhola, pela senadora professora Dorinha, pelos senadores, é resgatada novamente. Então, colega, você de espanhol, professora, professor, a língua estrangeira espanhol está resgatada novamente se o projeto do Senado for votado, agora no fim de junho, como bem disse a professora Regina, ele é devolvido para a Câmara, por uma razão simples, porque ele será devolvido para a Câmara porque ele teve mudanças nas tramitações das duas casas. Então, leia-se Senado e Câmara. O que acontece? Quando a Câmara votou, ele enviou para o Senado. É bicameral. O Senado mudou, volta para a Câmara, que dá a palavra final. Então, ainda nós teremos isso acontecendo agora no final de junho para começo de julho. Modestamente, não acontecerá. Por uma razão clara, os senhores parlamentares, muitos deles estão nas suas comemorações juninas, como muitos alegam que tem que ir para as suas bases, para as comemorações juninas. Até porque a eleição municipal está ainda por vir. Então é o momento desses senadores voltarem às suas bases para colaborarem. Eles têm que ir para as suas festas juninas. Com a eleição. Em julho temos recesso. Então, olha, sendo otimista, né? E aqui, se eu estiver errado, eu vou dizer no próximo programa, estive errado, fui pessimista. Sendo otimista, esse projeto será votado na Câmara em agosto. Em agosto. Ao ser votado em agosto, vai para a sanção presidencial. Aí, novamente, se coloca na presidência da República, no governo Lula, uma dúvida. Como é que o governo Lula vai exigir, Ministério da Educação, que as escolas, em pedaços de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, em 4 meses e meio, consigam implementar um novíssimo ensino médio e trabalhar com ele em 2025, já que essa é a ordenação. Então, veja como o embrólio é grande, professora Regina. Percebeu como o embrólio é grande, né? É grande e também já há uma manifestação forte por parte das escolas, não só da rede estadual dos estados e da rede municipal de cada um dos municípios, como também das escolas particulares. Porque há necessidade de haver uma preparação desse material didático, ou sejam apostilas, livros, e tudo isso gera um tempo maior, principalmente para a produção desse material, que precisa ter os seus autores, e depois também a impressão desse material para se transformar num livro. Programa Eureka, vamos fazer um breve intervalozinho e já voltamos. Olá, voltamos para o segundo bloco do programa Eureka de hoje. Nós estamos conversando com o professor Marlos Geronasso, que está trazendo novas informações e também fazendo análise do projeto que está tramitando no Senado Federal, que é sobre o novíssimo ensino médio. Bem, Marlos, no primeiro bloco você já colocou para nós todas as situações que foram lentamente colocadas em 2019 e mesmo assim tiveram as suas complicações. E que o ensino médio atual, os meninos e as meninas que já terminaram o ensino médio, ou melhor, estão concluindo este ano, em 2024, começaram em 2022. Então, 2022, 23 e 24, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, esses estudantes que estão fechando o ensino médio agora, em 2024, já começaram com o novo ensino médio. Bem, você também colocou para nós no primeiro bloco que tiveram várias manifestações, reclamações e principalmente a indicação de todos os problemas que foram surgindo ao longo desses 3 anos, principalmente no que se refere aos itinerários formativos, que a lei colocava que deveria ser em 5 itinerários informativos e há colégios que estão oferecendo somente um por várias razões. Uma delas é também o fato de não ter infraestrutura que possa ofertar esses 5
itinerários formativos e acabam ficando com 1, ou, quando muito, no máximo 2. O que sempre colocamos, professora Regina, é a percepção básica de que essas coisas são complicadas, muitas vezes, Sim. porque alguns querem ter mais razão do que a razão. E eu digo isso porque na verdade é simples. O ensino médio é o quê? Ele é um fim ou ele é um meio para a vida? Se alguém disser que é um fim, então esta pessoa pode dizer assim, o máximo que esse indivíduo conseguirá atingir é justamente a educação básica, concluir os 12 anos de escolarização na educação básica, os 9 no fundamental e os 3 no médio. Teve ministro que defendeu isso. Horrorosamente, dizendo que a universidade não é feita para todos. Está errado, a universidade é plural e é feita para todos. Alguns poderão escolher ingressar nela, outros não, mas com liberdade. Agora, dizer que alguns, é a questão das castas, né? Dizer assim, é como se determinasse, nasceu a criança, põe carimbo na testa, você nunca vai entrar na faculdade. Que a classe menos favorecida não deveria ingressar. É uma tolice. Ela é descabida. Então nem vale a pena exatamente, nem mais citar o nome. Nem vale a pena. Então, nesse mérito. Mas o que acontece é que, se o ensino médio é um meio, todos esses agentes que discutem o ensino médio deveriam perceber, se é um meio para ascender, para chegar ao ensino superior. Só que para chegar ao ensino superior, eu preciso passar por um filtro, por um funil chamado vestibular. Então, como é que eu vou administrar o ensino médio, ensinando, por exemplo, culinária, se esta culinária não é cobrada nos concursos vestibulares, não faz parte do ementário, não está no conteúdo programático das universidades. Então parece que essas pessoas não compreendem que o aluno de terceira série do ensino médio, que o garoto, a garota, quer ir para o ensino superior, mas ele precisa ter conteúdo para isso. O novo ensino médio retirou 6 ou 7 disciplinas em alguns estados do terceiro ano. Então há estudantes, você que está nos assistindo agora, que na terceira série do ensino médio não tiveram nenhuma aula de biologia, nenhuma aula de química, nenhuma aula de história, nenhuma aula de geografia, nenhuma aula de sociologia, nenhuma aula de filosofia. Não tiveram. E o conteúdo que eles tiveram na primeira e segunda série, por exemplo, biologia ou química, é um conteúdo insuficiente para dar conta, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio ou dos concursos vestibulares. Então está aí, já se sabia que esse projeto, que a Lei 13.415, que deu origem ao novo ensino médio, era uma natimorta, era uma lei natimorta, porque ela nasce toda complicada, ela não nasce. Então agora vem o novíssimo ensino médio que insiste numa problemática em não responder a mesma coisa. Então não responde, aí o que acontece? Vai para o Senado. E eu acompanhei, professora Regina, as 79 emendas feitas na Câmara e as 64 emendas do Senado. Então, eu tenho a listagem de todas elas, a síntese de cada uma dessas emendas. Antes que alguém diga assim, não. No Senado, o Senado tratou melhor do texto. E por isso o Senado incorpora algumas coisas que nós vamos mostrar agora. Então, o que você verá nesse instante é o quadro comparativo original do Senado Federal neste projeto de lei 5230, que estabelecerá o novíssimo ensino médio a partir de 2025. Tá certo, Marlos. Só antes de nós começarmos a chamar as planilhas que você trouxe, o estudante do ensino médio hoje, que está finalizando o ensino médio e que deixou de ter todas as disciplinas, ou colocadas como atualmente componentes curriculares, de todos os conteúdos que serão cobrados tanto na prova do vestibular quanto na prova do Enem. Isto não ficou claro ou para quem estava naquele momento produzindo ainda o novo ensino médio, embora muitos profissionais da educação sempre fizeram a mesma análise e também apontavam essa situação que ficaria em defasagem. Marlos, como você tem visto ou como você tem escutado desses estudantes, o que eles estão fazendo nesse momento para irem para essas provas não tão defasados? Decepção, isso eu vejo em todos os lugares. Decepção desses meninos e meninas, porque caiu a ficha. Nós dizíamos lá atrás, este programa aqui, modestamente, há anos fala sobre isso. Há anos o programa Eureka insiste nesta tecla dos erros.
E agora a constatação, porque essa é a primeira turma a se formar. Sim. É o ciclo histórico. Sim. Agora que caiu a ficha, eles estão na terceira série, começaram as aulas em fevereiro e observaram e viram, espera aí, mas não tem nenhuma aula de biologia, mas eu quero fazer medicina. Como é que eu posso me preparar se eu não tenho nenhuma aula de biologia? Lembrando que tem algumas faculdades que fazem segunda fase, principalmente em medicina, eles têm a segunda fase. O FPR tem a discursiva, né? Tem a discursiva, exatamente. Então como é que eu vou me preparar? Alguém vai dizer assim, não, então eu vou pagar um cursinho. Algumas famílias certamente já estão com seus filhos em cursinhos preparatórios, alguns populares, outros isso, sim, mas é aqueles que não têm nenhuma condição disso. Então esses ficaram claramente excluídos do processo. E, em sendo excluídos, eles não farão vestibular. Ou, como nós vimos, o número de inscritos no Enem desse ano tendeu a ser bem menor, o menor da história. Por isso, a prorrogação aconteceu. E nós já dissemos isso. Há meses dizemos isso. Que esse planejamento deveria ter sido feito, que os 12 dias que o Ministério da Educação deixa são 12 dias errados. Então, alguém pode perceber assim, puxa, mas vocês estão criticando todas as gestões do MEC. Obviamente. Se as gestões cometessem atos bons, nós elogiaríamos. Mas, infelizmente, as gestões às quais nós estamos nos referindo erraram nesse quesito. E mesmo que, por exemplo, já que você citou medicina, e mesmo que esse estudante candidato a uma vaga de medicina numa universidade e vai fazer numa universidade que não tenha, que tenha, aliás, a segunda fase geralmente é biologia e química. Em se tratando de federal, sim, no FPR, sim. Ou talvez uma e outra podem ser outras. Mas, de qualquer forma, esse estudante, no terceiro ano do ensino médio, como concluinte, ele pode até ter realizado todas as disciplinas de conteúdos no primeiro e segundo ano, mas nós sabemos... Não, mas não realizou, professora. Ficam com menos aulas. Ficaram com menos aulas. Não tem, e também nós sabemos que o último ano do ensino médio existem outras situações que precisam ser priorizadas e não a revisão apenas do que já foi no primeiro e segundo. Mas então vamos chamar as planilhas, vamos dar uma olhadinha então. Esse é o texto original da senadora professora Dani. Só quero explicar para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, que nós temos esse é o documento original do Senado Federal. Então, ali em preto, nós temos a legislação vigente, a LDB e outras leis. Depois, em vermelho, nós temos o projeto de lei enviado pela Presidência da República, o 5230. Deveria estar claro isso ali para nós. Depois, o projeto de lei, está ali para você, tá? De 2023, da Câmara dos Deputados. É o que a Câmara mudou. Então, o projeto original veio da Presidência da República, veio do MEC, na verdade. O que a Câmara fez, modificou, e agora o que o Senado faz. E, por fim, a consultoria legislativa. Pode passar para o próximo, Edu, por favor, o próximo quadro comparativo? Pode colocar o próximo para nós? Então, exatamente isso, da mesma forma, seguem-se esses detalhes, o quadro comparativo do projeto, legislação vigente e o que aconteceu a partir daí. Pode seguir, por gentileza, mais um item, por favor. Isso também, esse item é interessante e vale a pena o registro. Por que vale a pena o registro, professora Regina? Aqui, um elogio à senadora professora Dorinha, né? Porque quando se olham os três quadros vagos, é porque ao se pensar em educação em tempo integral, imediatamente o que aconteceu? Aumentar-se-á o número de aulas. Então não serão mais 3.000 horas, isso pode ser 3.200, 3.400. E aí o que acontece? No projeto original, está ali em azul do texto da relatora, ela sempre deixa uma proporcionalidade de 70-30. Quer dizer que independentemente do fato de termos uma carga horária maior, mesmo em sendo maior, tem que se respeitar essa proporcionalidade de 70-30. Isso foi inteligente, a lei vigente não contempla, o texto da Presidência da República não comentou, não é da Presidência, na verdade é do MEC, e o texto da Câmara ignorou isso também. Aí veio a senadora e o Senado equilibrado, essa é a função do Senado, faz algo melhor. Pode passar, Eduardo, por favor? Pode passar, por gentileza? E nós vamos ter ali a sequência também, da mesma forma, o texto seguindo, né? O currículo do ensino médio, formação geral básica e os itinerários, isso permanece. O MEC tentou mudar o nome itinerário formativo para percurso de aprofundamento, não vingou, então caiu por terra, não tem percurso de aprofundamento, tem mesmo itinerário, permanece o nome itinerário. Pode seguir, Eduardo, por gentileza? Pode seguir, nosso amigo, aí pode seguir as áreas de conhecimento, pode seguir mais um pouquinho, por favor.
Exatamente, só vamos chegar nas horas aula. Pode passar, por gentileza. Perfeito, mais um detalhe aí nesse sentido. Mais um quadro, por favor. Isso, pode seguir, por favor. Também pode seguir os capotes aí que não nos interessam. Agora sim, esse é o mais importante para nós pensarmos aqui já nessa finalização do programa, né, professora Regina? Ou seja, tem muito que se discutir, né? Sim. Mas aqui para o nosso telespectador é o que mais interessa. Essas são as informações mais... Digamos então, que nós vamos priorizar mais. Exatamente. Só para nós compreendermos agora, chamando aqui para nós, deixando o texto ali, a imagem, mas pensando em nós. Okay. O que a senadora, a professora Dorinha propõe, o Senado propõe, não são 2.400 horas para a formação geral básica. Propõe 2.200 horas. Então isso já muda o texto da Câmara. No texto da Câmara havia a previsão de 2.400 horas de formação geral e 600 horas itinerárias. O texto do Senado preconiza 2.200 horas e 800 horas para os itinerários formativos, nos quais se inclui, aí sim, a formação técnica profissional, de acordo com o catálogo do CNCT, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, temos sim cursos com 800 horas, então daria conta. Ora, obrigado, Eduardo. Só pode voltar aqui para nós, por gentileza? Esse detalhe, nós já dizíamos isso, das 2.200 horas, professora Regina aqui, desde janeiro deste ano. O primeiro programa que nós fizemos aqui neste ano, em janeiro de 2024, nós falávamos sobre o desenho que a senadora, a professora Dorinha e os senadores votarão, 2.200 horas. Então isso significa que nós sempre estivemos olhando para aquilo que é melhor ao estudante. E nesse caso há uma correlação de forças, por quê? Porque deixar as 600 horas apenas com itinerário formativo, sem nenhuma orientação, não serve para nada. Então apenas para nós fecharmos, né? Certo. Você já trabalhou também com ensino técnico. Sim. Quando o início da formulação, do preparo desse currículo, do ensino técnico, quais são as diferenças? Então, a diferença é que o ensino técnico é, para muitos, um caminho a ser trilhado. Isso não significa a exclusão, a bobagem que alguns alardearam, dizendo que prepara só mão de obra barata e depois impede que esses alunos, essas pessoas vão para o ensino superior. Como eu posso rotular alguém? Quando alguém busca um ensino técnico, busca um aperfeiçoamento em alguma área. Então, justamente por conta disso, esta pessoa precisa seguir adiante. E tendo esse apoio, com as 2.400 horas não seria possível, mas temos muito a discutir ainda. É isso então, professor? Quer deixar algum recado não, apenas, para quem está nos assistindo? Apenas para continuar, acesse o canal do Instituto Eureka. Sim. E você tem informações, você pode rever o programa os programas que nós discutimos e vamos continuar discutindo. Então logo isso seja transformado em lei, a lei 5230 possivelmente, aí sim nós voltaremos com a lei para esmiuçá-la aqui nesse programa. Muito bom. Canal Instituto Educacional Eureka no YouTube. Ficamos hoje por aqui. Agradecemos a sua audiência conosco e continue nos acompanhando. Até mais.